Olá, internautas, o nosso muito boa noite. Seja uma vez mais bem-vindo a uma emissão em direto da Ciência Reflexões. Hoje é domingo, um dia em que as pessoas tiveram para relaxar, para descansar, mas nós surgimos na antena porque o momento se impõe. Vamos olhar com cautela, com verdade, com transparência sobre a situação atual ou o estado atual do sistema de saúde do nosso país. E é nosso convidado, Adriano Manuel, que é médico pediatra e também presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. E também, claro, teremos a presença do ativista Jerónimo Cinsa. De relembrar que no passado dia 7 de abril celebrou-se o Dia Mundial da Saúde e vamos olhar para este setor importante no nosso país. E já assim chamo o Dr. Adriano Manuel, a quem eu saúdo. Olá, Dr. Adriano, muito boa noite e bem-vindo. Pela oportunidade que me dão. Uma boa noite especial ao Nilson, o Jerónimo, para abordarmos aqui questões extremamente importantes para a nossa vida, a nossa saúde e a saúde em Angola. Muito bem. Jerónimo, boa noite. Alô, Jerónimo? Tens o microfone desligado. Pois, boa noite, Nilson, boa noite a todos os internautas e também ao Dr. Adriano Manuel, que já está aqui entre nós. E você que nos acompanha pode, então, digamos, partilhar esta live para os diferentes grupos que você tem. E, como é sabido, as redes sociais revolucionaram a forma como nos comunicamos. Basta apenas um clique e você pode acompanhar esta live nas redes sociais da Ciência Reflexões, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. O nosso convidado, como já disse, é o Dr. Adriano Manuel. Ele é médico e também é presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. É uma pessoa muito interventiva nas redes sociais, abordando de forma clara o setor da saúde. E o nosso tema é sobre a situação ou o estado atual do sistema de saúde no nosso país. Doutor Adriano Manuel, eu vejo a sua foto, não vejo o seu vídeo, o seu rosto. Bom, provavelmente deverá ainda ter alguma dificuldade. Dizer que estávamos inicialmente para entrar às 19 horas, mas devido a alguns constrangimentos, estamos apenas a começar agora, tendo em conta a situação da internet. E, claro, como vocês podem aqui constatar uma vez mais, o nosso convidado principal é o Dr. Adriano. Aí está ele. Dr. Adriano, a primeira questão que lhe coloco é uma questão muito, digamos, abrangente. Temos sistema de saúde em Angola? Mais uma vez, boa noite. Não temos sistema de saúde em Angola. Essa é uma resposta que é dada desta forma. Não temos sistema de saúde em Angola. O sistema de saúde em Angola está doente e precisamos, em conjunto, todas as forças vivas da nação, por um lado, por outro, todos os fazedores da saúde em Angola, devem juntar-se no sentido de encontrarmos os melhores caminhos para melhorarmos a saúde no nosso país. Então, é importante que dialoguemos mais, conversemos mais, porque os problemas da saúde em Angola estão identificados. Agora precisamos estabelecer um plano muito mais estruturado para melhorarmos a saúde do nosso país.
Por que diz que não há sistema de saúde em Angola? Bom, o sistema de saúde é um sistema de saúde organizado, é um sistema de saúde em que os três níveis funcionam. Estamos a falar o sistema de saúde primário, secundário e terciário. E depois deve existir um sistema de referência e contra-referência. Dito de outra forma, o sistema de saúde primário é um sistema eminentemente preventivo. O sistema de saúde secundário é preventivo e curativo. O sistema de saúde terciário é essencialmente curativo. Então, estes três sistemas devem estar sincronizados e deve obrigatoriamente funcionar aquilo que nós chamamos a referência e contra-referência. Dito de outra forma, quem está no sistema de saúde primário deve saber, quando está diante de uma determinada situação, deve encontrar qual hospital imediatamente superior na sua área de jurisdição onde ele pode recorrer. Isso é extremamente importante. E depois disso, quando for para o sistema de saúde secundário, depois de identificado uma determinada situação que deve ser abordado num outro sistema, num sistema de saúde muito mais, num sistema de saúde superior ao secundário, que é o sistema de saúde terciário, aí sim, também temos que saber qual o hospital em que esse elemento vai se dirigir. Isso nós chamamos de referência. E a contra-referência é que depois de diagnosticado, o médico de uma estrutura imediatamente superior deve referenciar a estrutura imediatamente inferior para que ali continuem a abordar e a tratar esse doente. Isso nós chamamos de contra-referência. É assim que funciona o sistema de saúde. E nós não funcionamos assim. Quando não funcionamos assim, é coisa para dizer que não existe sistema de saúde. E por que é que não funciona assim? O que é que está a faltar? Não há vontade política de quem governa? O que é que falta? Os nossos dirigentes viajam, conhecem o mundo, conhecem outras realidades que poderiam ser aplicadas em Angola para a melhoria da saúde em Angola. O que é que falta, do seu ponto de vista? Vontade política acima de tudo. Vontade política. Falta vontade política. É vontade política, porque nós temos uma ministra da Saúde que trabalhou e estudou num sistema de saúde extremamente organizado. Estamos a falar de Portugal. E a nossa ministra da Saúde também estudou noutras escolas. Estamos a falar em escolas portuguesas, escolas inglesas e até nos Estados Unidos da América. Nós temos um secretário de Estado da Saúde para a área hospitalar que estudou em Cuba, que é um país com um sistema de saúde extremamente organizado. Extremamente organizado. Nós temos um secretário de Estado para a Saúde Pública que tem uma formação numa das grandes escolas, por exemplo, no Brasil. Logo, passaram por escolas onde o sistema de saúde é extremamente organizado. Quando isso acontece, então não temos outra alternativa para dizer que é falta de vontade política. Quando aponta, e por ser especialista nesta área, quando aponta que não temos um sistema de saúde por falta de vontade política, isso quer dizer que os próprios políticos não querem melhorar esse sistema e, quando assim é, os angolanos pagam morrendo mais. Sim. Os políticos não estão interessados em melhorar o sistema de saúde primário, secundário e terciário. Isto é um facto. Não existe um certo interesse por parte dos políticos angolanos. E não existe porque
assim como o sistema está, interessa um grupo minoritário mantê-lo assim, porque desta forma eles vão conseguir tirar mais dinheiro, roubar mais dinheiro ao povo. Então, interessa a essa minoria trabalhar como trabalho. Doutor Adriano, já volto a si, vou chamar a conversa também o Jerónimo Ciência. Jerónimo, o doutor Adriano, digamos, faz aqui revelações importantes, diz mesmo que não temos um sistema de saúde, os 3 níveis que ele aponta, o primário, o secundário e o terciário, digamos que não funciona e não há desenvolvimento por não haver vontade política de quem governa. Qual é o seu parecer? Pois, primeiramente dar boas-vindas à doutora Adriano Manuel, é uma honra tê-lo aqui, né? Nós acompanhamos, de facto, o trabalho que tem desenvolvido em defesa da vida, de forma isolada e também com o sindicato em que representa. Na verdade, aqui uma questão muito preocupante é que para que se aposte na saúde, é necessário que quem detém o poder valorize a vida. E nós notamos uma falta de interesse no valor à vida em Angola. E tal como disse o doutor Adriano, portanto, não pode-se falar de sistema se não há coordenação e sequência de prestação de serviços. Repare, por exemplo, nós não temos tanto hospitais nas comunidades, de que se nós tivéssemos alguém que está doente, era necessário ser assistido naquela comunidade, num centro médico, e essa coordenação, existir um sistema, um hospital na comunidade, um hospital comunal, municipal, provincial, até regional, e depois é que vai se pensar na junta médica internacional. O que acontece é que o cidadão está doente numa aldeia, ele é transportado a uma distância de 100 quilômetros ou 200 quilômetros para encontrar uma unidade hospitalar. Portanto, se existir sistema, tem que existir estruturação e coordenação tanto do funcionamento dos órgãos de saúde. O que nós assistimos em Angola é que apenas existem hospitais, mas também o sistema de saúde é um conjunto de serviços. Não basta que o médico esteja lá, não basta que existam hospitais grandes, mas qual é, portanto, ou quais as condições de trabalho dos médicos? E nós assistimos, o doutor Adriano está aqui, de pele e osso, como costuma-se dizer, a luta que fazem, e quando o sindicato dos médicos reclama, portanto, condições de trabalho, e o MPLA cria outros médicos chamados os patriotas, que aparecem para, portanto, contrapor aquilo que os médicos estão a defender. E nós assistimos, os delegados médicos ficaram muito tempo a reclamar condições de trabalho para salvarem vidas, mas começaram a ser tanto rotulados de antipatriotas, e eles tiveram que ceder porque a vida vale mais que qualquer coisa. Portanto, é uma questão preocupante, mas estamos aqui com o doutor Adriano, certamente que ainda vai trazer-nos mais verdades sobre esse setor. Doutor Adriano, que outras verdades podes nos adiantar em relação à saúde em Angola? Meia volta ouvimos sempre dizer que a saúde em Angola tem estado, digamos, a melhorar nos discursos, com a construção de hospitais, desde que João Lourenço está no poder, temos visto a construção e inaugurações de hospitais, digamos, grandiosos. Está-se a inverter a pirâmide. Eu não sei se me estão a ouvir. Me parece que estamos a ter algum problema com a nossa internet, não? Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Porque eu estou a ouvir-vos com muito corte. Eu ouço bem. Então, se me ouve bem, eu vou continuar a dizer. O que se passa é que quando você tem um governo que em 11 meses é capaz de demorar 11 meses sem pagar as empresas prestadoras de serviço, sem distribuir medicamentos, sem pagar as empresas que cuidam da alimentação dos doentes e dos trabalhadores, sem pagar a empresa de limpeza. Quando isso acontece, isto é mais do que evidente de que
quem governa este país não está interessado em melhorar a saúde da população. Só isso, porque a falta de medicamentos nos hospitais influencia negativamente para que tenhamos uma assistência médica e medicamentosa deficiente, e com isso aumenta a mortalidade e as doenças nos nossos hospitais. Só isso, só o facto de se fazer esse período todo sem pagar, é sinal de que não existe comprometimento por parte de quem, do partido que governa este país, por um lado. Lembrar que há mais ou menos 3 anos vivenciamos uma situação idêntica e Sua Excelência a Ministra da Saúde, das Finanças, tiver afirmado que jamais passaríamos uma situação dessa natureza. E nesta altura morreram muitas crianças, muitos adultos, porque os hospitais estavam a passar por situações difíceis. E nesse período temos 11 meses em que temos dificuldades. Por exemplo, observar na província de Mochico, onde quase que não tem médicos angolanos especialistas, tem muito poucos, e os médicos expatriados estão há praticamente 2 anos sem ser pagos. Isso é sinal de que não existe comprometimento de quem governa esse país na melhoria da saúde das populações. Então, isso só são exemplos para abordarmos a falta de comprometimento de quem governa este país. Qual tem sido o papel do sindicato nesse aspecto? Bom, o sindicato não tem o sindicato, o objeto social do sindicato é, por um lado, identificar problemas, ajudar a encontrar soluções, apresentar soluções. E o que se passa é que o que nós temos estado a observar é que as soluções estão muito aquém daquilo que são as inquietações do sindicato e da população de uma forma geral, porque o governo, como disseste muito bem, inverteu a pirâmide, trabalha no sentido de criar grandes hospitais e a mortalidade é absolutamente a mesma, porque o ideal é trabalhar na assistência primária, na prevenção, e nós ganhamos muito com a prevenção. E o dinheiro que se gasta muito na construção de novos hospitais deveriam ser canalizados para construir mais escolas, né? Na agricultura também. E desta forma iríamos melhorar substancialmente a assistência médica do nosso país. Por que acha que o governo prefere construir hospitais de grande dimensão e não olhar para o primário e o secundário? Bom, disse há bem pouco tempo que isso interessa a um grupo, específico, uma minoria, que eventualmente não devem ser mais do que 10 ou 20 inicialmente, e depois tem outros que depois se beneficiam também dessa forma de trabalhar do governo de Angola. Continuam a morrer muitos angolanos nos hospitais que conhece. Qual é a realidade que nos pode apresentar? Não, nós temos uma mortalidade muito grande nos nossos hospitais. Temos uma mortalidade muito grande. Por exemplo, sobre o 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, a ministra disse que Angola está alinhada com o compromisso de melhorar a saúde materna e infantil. É mais um discurso falacioso. Bom, uma coisa é alinhamento, outra coisa é do ponto de vista prático, não é? Uma coisa é o que a ministra diz, outra coisa é o que nós vivenciamos e observamos na prática. O que nós vivenciamos e observamos na prática é diametralmente oposto. Nós temos uma mortalidade muito alta, né? E os dados que nos são oferecidos pelo governo são dados enviesados, não são reais. Por exemplo, a ministra diz que nos últimos anos, com destaque para a redução
da mortalidade neonatal de 24 para 16 mortos por cada 1000 nados vivos, da mortalidade infantil de 44 para 32 e da mortalidade de menores de 5 anos de 68 para 52 mil nados vivos. Não correspondem à realidade. É assim, vamos olhar para a lógica. Vamos olhar para a lógica. Nós, nos últimos anos, temos estado a observar um elevado índice de desemprego. Nós temos estado a observar crianças e adultos a procurar comida no lixo. Nós temos estado a observar falta de medicamentos nos hospitais. Nós temos estado a observar um elevado índice de desemprego no nosso país. Por tudo isso, acha que é possível diminuir a mortalidade do nosso país? Só estamos a falar do ponto de vista lógico, não estamos a falar ainda de números. Estamos a falar do ponto de vista lógico. Acha que é possível diminuir a mortalidade quando um grupo de pessoas vai procurar comida no lixo para comer? É possível diminuir a mortalidade? Então, com base nisso, há uma pergunta que não se cala. É verdade esta afirmação de Sua Excelência Ministra da Saúde? Coaduna com verdade? É possível diminuir a mortalidade e morbilidade quando temos um desemprego muito grande no nosso país? É possível diminuir a mortalidade quando temos cólera no nosso país? É possível diminuir a mortalidade quando doenças infecciosas que deviam ter sido prevenidas por vacina continuam a matar, como é o caso do sarampo? É possível diminuir a mortalidade quando todos os dias morrem 2 a 3 crianças por raiva no nosso país? Então, vocês mesmos procurem saber se a informação que Sua Excelência Ministra da Saúde passou é verdade ou não. Qual seria o número que nos poderia apresentar, Dr. Adriano Manuel? Bom, assim, eu não posso dar-vos assim dados estatísticos porque eu precisava de estudar de acordo com a mortalidade nos nossos hospitais. Eu lhe confesso que isso não me seriam dados, são dados que não me seriam dados. Mas ainda assim, olhando para a mortalidade da instituição em que eu trabalho, em que temos uma média de 3 a 5 mortes por dia, algumas vezes 7, estamos a falar de uma média, mas por dia. É claro que temos dias em que não temos nenhum morto, mas isso é um dia no mês, ou 2 dias no mês. Normalmente temos Isto uma média... refere-se ao Hospital Pediátrico David Bernardino. Evidentemente, se nesse hospital, onde é o hospital mais referenciado, a mortalidade é essa, então imagina nos outros hospitais. Uhum. O Maria Pia detém o maior número, a mortalidade do Maria Pia até onde tenho informações, é maior do que qualquer hospital de Angola. Quais têm sido as principais causas? Malária é a principal causa, as doenças diarreicas agudas, as pneumonias, doenças respiratórias, no caso da criança, tuberculose, nos adultos, os acidentes, para além da malária, os acidentes vasculares cerebrais, a diabetes, a insuficiência renal, que podia ser prevenida, mas infelizmente nós vivenciamos isto no nosso país. Mas o governo diz que os doentes que fazem hemodiálise poderiam não mais ir ao exterior devido à construção de alguns hospitais específicos ou com essa especificidade nos últimos anos. Não, o que se passa é que nós deveríamos ter melhorado se preveníssemos, se os doentes não chegassem até insuficiência renal.
e para isso é necessário haver subvenção de medicamentos. E o governo não subvenciona medicamentos para hipertensão arterial, não subvenciona medicamentos para diabetes, e quando isto acontece, a probabilidade de uma pessoa que ganha 65 mil kwanzas, que precisa sobreviver, tem que escolher entre comer ou comprar medicamentos. Se ele compra medicamentos, não vai comer, morre. Se come, não compra medicamentos. Se não comprar medicamentos, vai ter insuficiência renal e vai ter insuficiência renal, no caso concreto dos doentes com hipertensão arterial e dos doentes com diabetes. Então, é o que se passa no nosso país. Então, quem pensa que construir centro de hemodiálise está a resolver o problema, está enganado. Pelo contrário, o governo vai gastar muito mais dinheiro com uma pessoa que faz hemodiálise se ele tivesse dado dinheiro para comprar medicamentos, se tivesse subvencionado. Jerônimo Cissa. Ouviu atentamente o Dr. Adriano a trazer aqui mais uma realidade, sobretudo aos portadores da insuficiência renal e outros aspectos. Por exemplo, no Hospital David Bernardino morrem diariamente entre 5 a 3 pessoas. Claro que há dias que isso não acontece, mas acontece entre 3 a 5 e temos aí as diarreicas agudas e outras doenças mais. É um cenário, digamos, lamentável. É de facto lamentável, mas isso, aquilo que o doutor fazia referência, né? Segundo dados que eu tive de empresários angolanos que prestam serviço ao Estado, isso falo serviços hospitalares, como fornecimento de medicamentos e não só, estão desde junho de 2024 que o governo angolano não homologa as ordens de saque e nem as paga. Ou seja, as empresas prestam serviço aos hospitais, aos governos provinciais e depois emitem a fatura. Portanto, o Ministério das Finanças deve homologar, que significa a certificação da dívida para consequente pagamento. O que acontece é que desde junho de 2024 até hoje, o governo angolano não paga as empresas que prestam serviços, portanto, aos hospitais públicos, o que tem consequências. É que o mais caricato aqui é que, portanto, o governo, tanto por via da AGT, cobra os impostos a essas empresas. Por não terem pago os impostos, a AGT orienta a PGR para, portanto, bloqueio das contas dessas empresas. Mas o Estado deve muito dinheiro a essas empresas por terem prestado o serviço, e é o mesmo Estado que manda bloquear as contas dessas empresas. Reparem que as empresas estão a falir. O Estado angolano há muito tempo que não paga ordens de saque dessas empresas. Que saúde podemos ter quando o próprio Estado não paga as empresas que fornecem medicamentos, seringas, reagentes? Só para ter uma noção, no Hospital do Kwanza Sul, isso é, no Sumbe, há uma nota que aqui vamos apresentar, que foi fixada no hospital, em que o Hospital de Kwanza Sul não tem reagentes. E o hospital, essa é uma mais antiga que nós colamos aqui, certamente tivemos informações que o hospital teve uma reabilitação recentemente, embora tenha sido alagado com as chuvas, mas reparem que não há reagentes no Hospital de Kwanza Sul, no Sumbe. E que nessa nota, o diretor-geral diz que, portanto, só vão atender pacientes internos. Os externos terão que procurar reagentes ou procurar outras unidades para fazer as análises. E ainda temos outro assunto, né? As consequências disso. O hospital de Catapa, no IGE, por exemplo, está há 3 meses sem água. E o diretor do hospital pediu que, portanto, se encerrasse os quartos de banho e os pacientes internados no hospital fazem necessidades no capim. Os enfermeiros, os médicos, são obrigados a socorrerem-se no Comitê Provincial do MPLA para fazer as necessidades. E ainda no Hospital Pediátrico
portanto, do Lubango, informações que recebemos, então logo publicamos, portanto, esse programa com o Dr. Adriano Manuel, em que não há também anestesia, portanto, não há anestesia no Hospital Pediátrico de Lubango. Portanto, são as consequências do Estado não tutelar a vida, porque a partir do século XVI, quando a vida passou a ser tutelada pelo Estado, estamos a falar da biopolítica, o Estado é o responsável, falo do Estado na visão do gestor. O governo deve priorizar primeiro a vida, porque um Estado que não prioriza a vida, como vai ter pessoas saudáveis? E nós estamos a ter problemas sérios na saúde pública em Angola, porque o doutor Adriano que está aqui luta muito com o sindicato dos médicos, mas depois do tempo comecei a assistir, eles, e sobretudo da pessoa do doutor Adriano, passou a sofrer ameaças, quer dizer, ele que defende a vida, que dá sua vida para a vida dos angolanos, ainda ele é perseguido por defender isso. E olha as consequências. Só para terminar, para não monopolizar, porque até o programa mesmo do doutor Adriano, hoje estamos com ele, eu, antes de ser perseguido e sair da Angola, tive uma oportunidade de ir ao cemitério do Benfica. Fui assistir o funeral de um colega jovem, na altura eu trabalhava na Movicel, que Deus o tenha. Ficamos a aguardar o carro funerário, né, que estava a transportar o corpo até ao cemitério, então nos adiantamos. Portanto, nós ficamos 40 minutos a aguardar, porque tínhamos que sair do escritório para o cemitério. Começamos a contabilizar as pessoas que estavam a ser levadas para serem enterradas, os óbitos. Só em 40 minutos, nós conseguimos contabilizar mais de 140 cidadãos que estavam a ser sepultados. Em 40 minutos, analisamos quantas pessoas são sepultadas nos cemitérios em Angola. No Ambo, no Bié, no Cunene, no Ige, no Mochico, em Cabinda, em Angola em geral. Quantas pessoas são sepultadas por dia em Angola? Então, portanto, no sistema de saúde, por isso é que eles não estão interessados, porque até nos tratam em Angola, não investem nisso. Como é que é um governo sério? E nós ouvimos o presidente a trazer aqui a bandeira de que ele vai apostar na saúde, mas volta e meia, nós estamos a ver o próprio presidente está na Espanha a fazer tratamento, a própria ministra está fora. Que tipo de saúde nós podemos ter em Angola? Portanto, só temos a lamentar, porque o dinheiro que se investe para a viagem do presidente, para comprar fatos, relógios caros, tem que se investir na vida. E o bem-vindo em Angola não tem valor, porque, aliás, o homem não é o recurso mais importante em Angola. O recurso mais importante é o petróleo, é o diamante e também, talvez, os chefes que têm cargos. Portanto, eu termino por aqui e devolvo a palavra ao Nilson para virmos também o doutor, que é especialista e que vive na primeira pessoa, nos hospitais, com colegas, enquanto presidente do sindicato médico, tem muita coisa a nos dizer relativamente a isso. Doutor Adriano, o Jerônimo Cissa traz aqui três realidades, digamos, nua e crua, do Hospital do Kwanza Sul, que em fevereiro estava sem reagentes, estamos agora em abril, não sei se tem uma outra informação. O Hospital Pediátrico do Lubango não tem anestesia e o Hospital de Catapa Nuís está sem água. Eu conheço esse hospital enquanto estava a ser construído e preparado para ser inaugurado. Fizemos várias visitas enquanto trabalhei lá naquela província. Bom, essa situação que o Jerônimo traz é transversal para os hospitais todos de Angola. Isso é um problema transversal. Não há medicamentos, não há, em algumas situações, seringas, não há, em algumas situações, a questão relacionada com anestesia, fármacos para anestesia. Nós vamos encontrar tudo isto em quase toda Angola. E o pior disso é que existem diretores de hospitais que dizem que não se pode mandar comprar medicamentos, mas não se manda comprar medicamentos, mas o hospital também não tem medicamentos. Quer dizer, assumem a morte porque querem proteger o partido, querem proteger o governo, quando nós temos plena certeza que isto é um facto. Então, fica muito difícil, mas muito difícil trabalharmos nisso.
E A como é que tem situação... trabalhado com todas essas circunstâncias? É muito difícil. Eu costumo dizer que não há nenhum médico angolano que trabalha numa instituição pública que não é doente. Todos nós padecemos de algum transtorno do ponto de vista psicológico, porque não é normal você olhar uma morte e encarar isso com normalidade. Não é normal, a dada altura, você não sofrer com a morte do outro. Isso já não é normal. Isso é uma questão que podemos considerá-la como sendo patológico. E quase todos os angolanos são assim. Se tivermos que olhar também para o conceito Bom, estamos com algumas dificuldades de poder ouvir o Dr. Adriano Manuel, que provavelmente tenha ficado com alguma dificuldade de internet, mas que se vai juntar a nós a qualquer momento. Penso que já o temos, Dr. Adriano. Pode continuar. Como eu dizia, não é fácil trabalhar nessa situação. Como diz o conceito da OMS de saúde não é só ausência de doença, mas também a tua condição social tem que estar boa. E a maior parte, 97, 98% dos médicos angolanos vivem numa situação paupérrima, né? São pobres, da verdadeira exceção da palavra. E com isso não fica difícil tratar da saúde dos outros quando você também não tem saúde. Esse é o problema que nós vivemos em Angola. Doutor Adriano, como tem sido, digamos, como presidente do sindicato e estando também numa unidade pública, como é que tem sido o seu trabalho? Já foi afastado várias vezes, tem sido uma luta titânica, ser bastante interventivo enquanto médico e sindicalista. Bom, eu não tenho outra alternativa. Não tenho outra alternativa. Primeiro porque sou ser humano. Segundo, nós estamos nesse mundo de passagem. Cada um de nós a qualquer altura vai embora. Logo, eu tenho filhos pequenos, e eu tenho que trilhar por caminhos que um dia desse vão fazer de Angola um país melhor para viver e aumentar a longevidade de quem vem depois de mim, né? Porque eu costumo dizer, eu já estou a viver de esquebra, né? Estou a viver de esquebra, se tivermos que ter em conta a condição de vida que nos é proporcionado pelo atual governo. Eu vivi 50 anos de MPLA. Né? Eu vou fazer 60 anos este ano. Vivi 50 anos de MPLA. E se me perguntar o que é que melhorou em 50 anos, o Catambor existe em 50 anos, continua lá. O Kazenga continua lá. O Prenda continua nas mesmas condições. O Hoje ainda continua nas mesmas condições. O Sambizanga continua nas mesmas condições. 50 anos de governo, nós continuamos a não ter água potável no nosso país, quando no tempo colonial nós tínhamos água potável. Nós continuamos a morrer de doenças que no tempo colonial nós não tínhamos. Então, o que é que nós ganhamos com a independência do nosso país? Ganhamos o quê? Então, temos que lutar pelo nosso país. E essa luta tem que começar por nós. Nos foi inculcado a ideia de que quem critica o partido, quem critica o governo, é morto. E a minha pergunta é como faz? Afinal de contas, este partido lutou para a independência para quê? Qual foi o objetivo principal de ir para a luta, né, para que nós tivéssemos uma independência? Se quem fala muitas vezes é ameaçado, é morto. Nós tivemos muitos angolanos que morreram por falar. Então, minha pergunta é, afinal de contas, para que serviu a independência? Como é que um governo, como é que um partido vai para as matas
luta 14 anos para a independência do nosso país, depois estamos independentes, submete-nos a uma tortura do ponto de vista psicológico, submete-nos a um sofrimento, a ponto de nós vemos crianças, adultos com saúde mental a procurar comida no lixo. De que serviu a independência, afinal de contas? Serviu para quê? Quando um governo é capaz de não dar dinheiro a um hospital, a hospitais de Angola durante 11 meses, mas trabalha para dar 20 milhões de dólares para a festa da independência. E é uma pergunta que não se cala. Quem nos governa, afinal? Estamos a ser governados por humanos? Estamos a ser governados por humanos mesmo? Então, nós vamos continuar a lutar. Doutor Adriano, qual é a principal ou quais são as justificativas que o Ministério do Setor dá em relação à não distribuição ou entrega de verbas aos hospitais para acudir às necessidades? Quais são as principais, digamos, justificativas? A justificação é que estamos a viver uma situação econômica difícil. Estamos a viver uma situação econômica difícil. Mas então aí está a pergunta. Estamos a viver uma situação econômica difícil, mas estamos a querer nos dar o luxo de gastar 20 milhões de dólares por uma festa da independência? Não consigo compreender. Estamos numa condição econômica difícil, mas consegue-se comprar um carro por um deputado que custa acima de 100 milhões de kwanza? Uhum. Isto é difícil de compreender. Então, por que é que não se prioriza, não estabelece um projeto que tem que ter em conta as prioridades? Qual é a prioridade do governo? Qual é? Essa é uma pergunta que não se cala. É construir um hospital grande e não vai servir para nada? Se formos muitas vezes ao Dom Cardeal, Dom Alexandre do Nascimento, o que é que nós observamos? Algumas vezes vamos encontrar o banco de urgência com um doente, o banco de urgência com 2 doentes. Algumas vezes o banco de urgência não tem doentes absolutamente nenhum, mas tem um orçamento 2 a 3 vezes maior do que o Hospital Pediátrico David Bernardino, que observa uma média de 300 a 500 doentes por dia, e que tem muitas vezes mais do que 70, 100 doentes no banco de urgência. Como é que o hospital daquele foi construído naquela circunscrição, com o orçamento que tem, não observa muitos doentes, mas hospitais que observam muitos doentes, como é o caso do Hospital Pediátrico David Bernardino, que é o caso do Hospital Geral de Luanda, que é o caso do Hospital dos Cajueiros, que observam muitos doentes, tem um orçamento diminuto, mas a força, o volume de trabalho é maior, com recursos humanos inferiores, comparando com o Hospital Dom Cardeal. É coisa para dizer que fica difícil compreender isso. Pode adiantar-nos qual é o orçamento desses hospitais que mencionou, por exemplo, onde trabalha? Bom, não tenho números, os números não tenho comigo aqui, mas digo de uma forma geral que o orçamento do Hospital Dom Cardeal é 2 a 3 vezes maior do que dos hospitais que se tem há bem pouco tempo. E vale realçar aqui que só a manutenção do Hospital Dom Cardeal, para manter o Hospital Dom Cardeal, o governo gasta, em média, nada mais, nada menos do que 10 a 12 milhões de dólares ano. Dinheiro esse que serviria para construir vários hospitais, vários centros de saúde minimamente equipados e que deveriam salvar vidas para aquilo que são, digamos, o perfil epidemiológico do nosso país, que é o que mais mata o nosso país. O que mais mata o nosso país é a malária. E a malária não precisa ser tratada no hospital grande. A tuberculose não precisa ser tratada no hospital grande. As doenças do forno respiratório, quando não muito graves, não precisam ser tratadas no hospital grande. Então, é mais ou menos isso. Mas quem faz isso tem planos. Isso é uma estratégia no sentido de matar mais e roubar para enriquecer uma minoria. Isso é um facto. E como tem vivido, digamos, os seus dias sendo um médico bastante ativo, trazendo aqui a realidade da saúde em Angola? Eu vivo um dia de cada vez.
repito, eu vivo um dia de cada vez. Eu acordo pensando, estou naquele dia, porque eu parto do princípio, tendo em conta o regime que temos, tendo em conta aquilo que têm sido as minhas intervenções, e porque não vou calar, eu parto do princípio que a qualquer altura eu posso perecer, então eu vivo um dia de cada vez. Mas já o mandaram calar. Eu não calo. Não vai calar, nem com as ameaças, não é? Diárias. Jerônimo, qual é o seu ponto de vista em relação a esses aspectos que o Dr. Adriano acaba por mencionar? Sobretudo a manutenção do Hospital Dom Alexandre do Nascimento, 10 a 12 milhões de dólares por ano, e diz mesmo que o objetivo seria, sobretudo, olhar para as principais endemias no nosso país e desenvolver essas unidades para o melhor tratamento da malária e da tuberculose. O seu microfone está desligado. Olha, eu ouvi muito mal. Ouvi muito mal. Eu agradecia que repetisse, por favor. Eu estava a passar a palavra ao Jerônimo para rebater agora o que disse o doutor Adriano. Pois, agora a internet do doutor melhorou, está ali com algumas falhas. Exatamente. Mas a internet sem compreendedor está com alguns problemas. Na verdade, às vezes é inconcebível e até imperceptível também que se fala da falta de orçamento. Recentemente, o Presidente da República comprou um avião presidencial que custou mais de 74 milhões de dólares. O Presidente da República comprou um avião para passear, para andar com a família, para fazer viagens. Portanto, mais de 74 milhões de dólares. E estamos a ver o governo angolano está na iminência de construir uma cadeia que vai custar 108 milhões de dólares. Então, se não há dinheiro para a saúde, mas há dinheiro para comprar aviões, há dinheiro para construir um hospital, uma cadeia de 108 milhões de dólares. É que o maior problema do nosso governo chama-se definição de prioridades. Mas, tal como disse o doutor Adriano, a questão da saúde deficitária rende milhões para um grupo. Portanto, esse desleixo com a saúde pública é um negócio. Quem detém as clínicas em Angola? Quem é o dono das clínicas em Angola? Quem são os donos das clínicas em Angola? Em rigor, são governantes. Então, quanto mais debilitarem a saúde pública, mais clientes vão ter nas clínicas. Quem que são os donos das clínicas em Angola? Portanto, é preciso, tal como fazem na educação, também fazem tanto na saúde. A precariedade da saúde em Angola, fundamentalmente a saúde pública, é uma oportunidade de enriquecimento. E temos que compreender, Angola beneficia de muitos financiamentos externos, da OMS, Unicef. É preciso que existam doenças que deviam ser erradicadas com projetos sérios e comprometidos com o bem-estar, para que existam financiamentos. Portanto, não se consegue compreender que depois há um centralismo da saúde em Angola. A ministra aparece com um sorriso bonito. Imagina, nós temos uma saúde muito curativa e não preventiva. Eu nunca vi, e tenho vindo a ler muito a nível daquilo que é as notícias públicas ou internacionais. Nunca vi nenhum país, corrija-me aqui se eu estiver errado, tanto o governo a combater a cólera com vacina. Eu vi o ministro, o governador, a ser vacinado para combater a cólera. Vacinaram o governador e tudo. Quer dizer, não há seriedade. O bem-vindo em Angola não interessa ao MPLA. Porque uma saúde deficitária gera lucros incalculáveis para um grupo determinado. Como é possível? Estamos a ver compra de viatura topo de gama para deputados, para ministros. Agora criam-se mais, tanto unidades administrativas, político-administrativas, mais municípios. Estamos a ver pessoas a serem nomeadas para irem em outras províncias, mais custos ou despesa para o Estado, quando nós devíamos priorizar a saúde
que é o setor primário que garante a vida. Repito, eles não estão interessados com o angolano. Não se trata em Angola. Nós é que sofremos com isso, que temos familiares nas aldeias, nas comunas. Eles não vão nos nossos hospitais. Não vão. Eles não estão interessados com Angola. Angola é apenas um lugar para saquear milhões e se enriquecer. Não há interesse com o angolano. Porque quando o governo olha para um médico como o doutor Adriano como inimigo, é sinal de que a saúde não é importante. Porque a luta do doutor Adriano e todo o sindicato dos médicos, apenas condições de trabalho dos médicos e também uma valorização da classe. E eu para terminar, quero aqui, deixa-me muito preocupado, é que os nossos governantes vão no exterior para ser tratado, portanto, ou ser tratados por um médico que não conhece o seu valor no seu país. Imagina você, um governante, um ministro, que tem capital importância para a governação de um país, você se coloca, portanto, nas mãos de um médico que não sabe a tua origem, quem é você, ali só impera o profissionalismo. Mas se você for tratado pelo seu irmão, esse irmão vai tratar primeiro como irmão, depois como um paciente. Infelizmente, quando se não paga um médico, que qualidade se pode esperar na saúde? Portanto, não há interesse. E eu sempre pensei que o superintendente fosse uma pessoa sensata, uma pessoa comprometida com a vida e, sobretudo, a ser coadjuvada por uma senhora, uma mulher que nós ouvíamos que tinha sensibilidade, portanto, que é uma doutora, é uma mulher idônea. E seu presidente não tem capacidade, não tem sensibilidade. Mas a mulher ao seu lado tem uma sensibilidade inata. Toda mulher é mãe. Desde a infância até a idade adulta. É uma mãe, tem sensibilidade. Será que a primeira-dama da República não sente o que acontece nos hospitais? Será que não sente a luta do doutor Adriano, do Sindicato dos Médicos, que lutam dia e noite para que haja a valorização da vida em Angola? Portanto, nós também temos que compreender, temos sido honestos, ou desculpa, desonestos conosco mesmo. Porque o mais velho que está aqui disse, viveu 50 anos de MPLA. Então o MPLA não vai resolver o problema da Angola, porque o MPLA é o problema. E problema não resolve problemas. Nós, o povo, que temos que compreender que o MPLA não pode mais fazer parte da equação desafios do futuro. Porque o MPLA é o problema da Angola. E é utópico, é pouco inteligente esperarmos que o MPLA resolva o problema. Porque o MPLA é o problema da Angola. E problema não pode resolver problemas. Quando um governo não está preocupado com a saúde, que governo é este? Quando um governo não ouve os médicos que lutam dia e noite, estão a alertar. O doutor Adriano, dia e noite, publica vídeos onde ele apresenta os problemas e as soluções dos problemas. Toda semana, ou se não mesmo todos os meses, há sempre um vídeo do doutor Adriano onde ele apresenta o problema e a solução do problema. Não era mais fácil pegarmos naquilo que ele está a trazer como solução do problema do que olhar ele como inimigo? Não era mais fácil olhar... Não, doutor, senta aqui. Qual é a sua visão para esse setor? Se há comprometimento no governo, mas nós sabemos que o doutor Adriano ficou muito tempo com salário cancelado, muito tempo sem salário, perseguido, ameaças de morte, por defender a vida. O que é um homem sem a vida? Quem é um governante sem a vida? Infelizmente, eles não fazem consulta em Angola. Mínima dor de dente, Espanha, Portugal, África do Sul. Então, nunca vão valorizar a vida. Nós é que perdemos irmãos, compatriotas nas aldeias, nas comunas, sendo a própria capital, no hospital Bernardino, no hospital Maria Pia, no hospital dos Queimados, no hospital de Viana, morrem na própria capital onde vive a ministra, onde vive o presidente. O que acontece nas aldeias, nas comunas, onde irmãos nossos não têm sequer acesso ao médico? Quantos angolanos morrem por dia por negligência, por falta de comprometimento com a saúde de Angola? Tanto termino por aqui. A questão é bem muito mais crítica, não é? Nas aldeias. Eu conheço a realidade de Angola, viajei pelas 18 províncias e não só nas capitais de províncias, até nas comunas. E a realidade é lastimável. Doutor Adriano, está conosco. Como olha para o posicionamento
do governo em relação ao combate à cólera. Acho que perdemos O o doutor Dr. voltou a Adriano. cair. Está com problema de internet, por acaso, antes de começar o programa já tínhamos tido esse problema. Estamos com dificuldades e também já estamos, digamos, na ponta final do nosso programa, mas era bom, antes de sairmos, voltarmos a ter o Dr. Adriano Já está de volta. Não, Manuel. o mais velho não fala, está aqui. O doutor Adriano é sensacional. Ele já está aqui, está com problema de internet, mas já está aqui. Vamos voltar a tê-lo na tela. Infelizmente, hoje a internet está. Doutor Adriano, eu perguntava como olha para a posição do governo em relação ao combate à cólera. Sabemos que temos muitos problemas de saneamento básico e daí o surgimento da cólera. O governo tem estado a vacinar pessoas. A localidade onde, digamos, lembro de uma comunidade no Quase Norte, agora não me lembro do nome, foi posta em quarentena por alguns dias. Essa seria, digamos, a melhor forma de combater a cólera? Alô? Estamos a ouvi-lo. A internet não está boa, não sei o que é que se passa. Mas como dizia, a questão relacionada com o combate à cólera tem que ver com o que é que traz a cólera no nosso país. O que traz a cólera no nosso país, o principal veículo de transmissão é, sem sombra de dúvida, a água. Então, nós precisamos, o governo tem que dar água potável à população, tem que distribuir água potável à população. Se não distribuir água potável, fica muito difícil, mas muito difícil mesmo, resolvemos o problema da cólera e agora mais com o problema da chuva, não é? Então, o combate à cólera carece de uma estratégia que visa melhorar a qualidade da água também. Este é o grande problema. Ainda assim, a vacina, sem sombra de dúvida, joga um papel importante para diminuirmos a incidência da cólera no nosso país. Alô? Alô, sim? Sim, agora eu estava a ouvi-lo. Doutor, estamos já na parte final do nosso encontro aqui a analisar essa situação, o estado atual do sistema de saúde em Angola. Uma vez que o problema da saúde está identificado e em jeito de conclusão, o que é que recomendaria? Bom, nós precisamos, sem sombra de dúvida, os problemas estão identificados. O governo precisa só cumprir com aquilo que são os paradigmas que norteiam um bom sistema de saúde. Os planos estão ali. O governo de Angola tem o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025. Nesse plano foram traçadas as linhas mestras para que pudéssemos ter um sistema de saúde bom. Então, quem fez isso é o governo. O governo buscou quadros, contratou quadros para trabalhar nisso, identificar os problemas e estruturar um projeto para encontrar os melhores caminhos. É só cumprir. E se cumprir, certeza absoluta, nós vamos melhorar, de certeza absoluta, o nosso sistema de saúde. Doutor, não vamos sair sem antes responder a uma questão agora enviada por um internauta. Ele diz que o Ministério da Saúde havia orientado a colocação de lixívia na água. É uma ação eficaz? Deve-se colocar lixívia na água para se consumir a água? Sim, não temos, desde que elas sejam colocadas
as gotas necessárias, de acordo com o preconizado para matar bactérias, nós também não temos outra alternativa. Mas a Não lixívia temos outra coloca-se alternativa. mesmo na água? É apropriado Sim, fazer isso? sim, nós não temos outra alternativa. Não devia, porque ou melhor, se tivéssemos água potável nas torneiras, de certeza absoluta que não teríamos necessidade de o fazer. Mas como a água não é potável, nós não temos outra alternativa. E qual Porque, seria, eh, qual por- porque, seria porque, porque a lixívia não é só. A lixívia joga um papel muito. Ao melhorar a água que nós bebemos, que nós consumimos, não só transmite cólera, as doenças diarreicas agudas, a febre tifoide, as infecções do trato urinário, tudo isso, a leptospirose, tudo isto pode ser transmitida, pode ser, o contágio pode ser por água. Então, nós não temos muita alternativa. qual seria a quantidade de lixívia para se colocar na água? 3 a 5 gotas para 1 litro de água está muito bom. Há quem defenda que a lixívia era apenas para o uso, digamos, para se eliminar bactérias em superfícies e não para colocar na água, doutor. Está provado que 3 a 5 gotas em 1 litro de água resolve o problema, mata bactérias. E pronto, pensamos que o nosso internauta já terá tido dissipadas as dúvidas. Então, Jerônimo passa a colocar a lixívia na água. Eu bebo água da torneira há cerca de 2 anos e nunca tive dor de barriga. Pelo menos onde me encontro, não é? Bebo água e é recomendado pelos médicos, não é? Quando tu vas à consulta, perguntam se bebe água da cidade ou bebe água, digamos, das companhias. E quando você diz que bebe água da cidade, que é aquela água pública e tratada, é a mais recomendada. Jerônimo, estamos a concluir. Qual é a conclusão que fazes desta realidade que nos é apresentada pelo Dr. Adriano? Fica concluído de que não temos sistema de saúde, embora o governo se assuma de que há um sistema de saúde e tem estado a trabalhar para o desenvolvimento dela. O seu microfone. De toda a abordagem feita aqui pelo doutor, uma questão que vale aqui reiterar é o pagamento das empresas que prestam serviços, né? Portanto, repito aqui, desde junho de 2024 até abril de 2025, o Estado angolano não paga as empresas que prestam serviços. Portanto, que prestam serviços aos hospitais públicos. E é urgente que o Estado angolano compreenda que essas empresas contribuem substancialmente no fornecimento de medicamentos. E nada vale a AGT encerrar as contas das empresas por não terem pago os impostos ao Estado, quando o próprio Estado deve também às empresas, e em rigor, valor superior aos impostos que deve ao Estado. Portanto, a AGT precisa homologar as ordens de saque e pagar as empresas para que essas empresas consigam fornecer medicamentos e outros equipamentos hospitalares para salvar vidas. Caso contrário, nós temos um governo assassino, portanto, que não valoriza a vida, porque temos que definir prioridades. O que é que de facto se precisa? Um bom relógio do ministro, um bom carro do presidente, do ministro, do deputado ou a vida do cidadão? Então temos que definir prioridade. Eu aqui faço um apelo ao Ministério da Saúde, que de facto também reconheça várias faturas emitidas pelas empresas angolanas que prestam serviço ao Ministério. A AGT precisa homologar as ordens de saque e pague as empresas sem liquidez. As empresas não vão conseguir comprar medicamento e continuarem a prestar serviço ao Estado. Estão a morrer angolanos por esse déficit administrativo e financeiro que impacta as empresas. É hora do Presidente da República, que diz que a sua bandeira é a saúde, olhar para os médicos
como profissionais importantes. O médico que luta pelas condições de trabalho, esse médico luta apenas para que tenha condições a fim de que salve a vida. Não é inimigo do Estado, não é um inimigo a bater. Pelo contrário, este médico está comprometido com a sua missão, que é salvar vidas. Portanto, termino por aqui. Passo a Muito palavra. bem. Doutor Adriano, nós queremos agradecê-lo pela disponibilidade e queremos aqui também lançar um repto. Sempre que tiver informações que vão interessar aos nossos seguidores, pode partilhá-las conosco e sempre que também for necessário, convidamos-lo para a abordagem de um determinado tema ligado à saúde. Olha, nós estaremos sempre disponíveis, porque nós achamos que nós somos fazedores de opinião, por um lado, mas também nós temos que compreender que, por essa via, abrimos mentalidade de outras pessoas que ainda não conseguiram compreender que é importante nos unirmos num projeto comum para que tenhamos uma Angola melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Deixa-me dizer que eu agradeço o convite que o Jerônimo Cissa fez-me. Tivemos algum contratempo, isso estava para ontem, mas por questões pessoais não foi possível. Estamos a fazê-lo hoje. Força, Cissa, nós, Nilson, Cláudio, também muita força para você. Nós estamos aqui para encontrarmos os melhores caminhos, as melhores soluções dentro daquilo que é a profissão que tenho, dentro daquilo que são as limitações e o nível de conhecimento que tenho, para que avancemos para uma Angola melhor. Muita força para vocês, já? Muito obrigado, doutor Adriano Manuel. Uma Angola próspera, uma Angola melhor que todos nós desejamos. Continue a seguir Ancissa Reflexões, que vai, num breve, curto espaço de tempo, trazer mais novidades e produzir mais conteúdos para si. São 21h09 em Angola. Fique bem, continue ligado a nós. Tenha um bom descanso, um bom domingo. E que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mais velho. Obrigado. Yeah.